Prezados, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nesta veremos retas paralelas cortadas por uma transversal. Observem a figura aqui, ó. Estão vendo aqui? Eu vou chamar esta reta de reta R, essa reta de reta S e essa outra de reta T. É o seguinte, a reta R e a reta S são paralelas, tá? Assim que nós escrevemos, ó, na linguagem matemática. R é paralela a S. R é paralela a S. Muito bem. E aí, nós temos essa outra reta intersectando, ou seja, cortando essas duas paralelas. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que foram formados 8 ângulos. 8 ângulos. Vamos denominá-los? Me ajudem. Vou chamar aqui de ângulo 1, ângulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem que ser nessa ordem, professor? Não. Tem que representar por números, professor? Também não. A gente poderia representar por letras, tá? É só para que nós possamos entender. Então, duas retas paralelas cortadas por uma terceira reta, que nós chamamos de transversal, determina 8 ângulos. Esse espaço, pessoal, entre a reta R e a reta S, nós chamamos de faixa. Tudo bem? Beleza. Então, esse espaço entre as retas paralelas nós chamamos de faixa. E vamos ao reconhecimento dos ângulos. Ó, ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Os ângulos internos são aqueles que estão na faixa, ou seja, estão entre S e R. Tá bom? Então, quais são eles? O ângulo 4, o 3, o 6 e o 5. Então, vamos anotá-los aqui. Ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5 e o ângulo 6. Tudo bem, meus camaradinhas? Então, os ângulos 3, 4, 5 e 6 são internos. Por quê, professor? Porque eles estão dentro da faixa. Agora, e os externos? Os externos, né, como o próprio nome já sugere, é o que estão fora da faixa, o que estão do lado de fora. Quais são eles? O ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 7 e o ângulo 8. Deixa eu anotá-los aqui. Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 7 e ângulo 8. Beleza? Valeu! Agora vamos aos ângulos correspondentes. Vamos pensar na seguinte situação. Voltemos aqui na figura, imaginemos essa figura como sendo um quebra-cabeça e cada ângulo como uma peça desse quebra-cabeça, tá? Então nós temos aqui, imaginemos um quebra-cabeça com 8 peças. Vocês concordam que essa peça 1, deixa eu anotar aqui, ó, em azul, essa peça 1 aqui, ou seja, esse ângulo 1, ele se encaixa perfeitamente nesse ângulo 5? Ou seja, se eu retiro esse ângulo daqui, ó, ele se encaixa perfeitamente em 5. Logo, então, esses ângulos são correspondentes. Então, o ângulo 1 e o ângulo 5 são correspondentes. E aí, tem mais, professor? Claro que tem. E aí, vamos nessa ordem, ó. O ângulo 2 é correspondente a qual ângulo? Ao 6. Eles ocupam a mesma posição.
Então, o ângulo 2 e o ângulo 6 também são correspondentes. Vamos lá. O que mais? O ângulo 3, este ângulo aqui, ele ocupa a mesma posição que o ângulo 7. Então, vamos lá. Anotando 3 e 7. Certo, meus camaradinhos? E tem mais um. Qual que nós não falamos ainda? Nós ainda não falamos do 1, 2, 3. Ah, nós não falamos do 4. Tá aqui. O ângulo 4, ele é correspondente ao ângulo 8. Tudo bem? Então, 4 e 8 são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são iguais. São iguais. Então, se eu digo para vocês que o ângulo 1 mede 40 graus, o que é que vocês têm que entender? Se o ângulo 1 mede 40 graus, desculpa, o ângulo 5 também mede 40 graus. Certo, meus camaradinhos? Tudo bem. Vamos lá, então. Próximo. Ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos. Mas antes de falar sobre os ângulos alternos internos, eu quero corrigir um erro aqui, tá? Não tem nada de suplementar, eles são iguais. Epa! Depois nós vamos ver por quê. Ângulos alternos internos são iguais. Quais são os ângulos internos mesmo? Quais são os ângulos internos? Os ângulos internos são esses, o 3, o 4, o 5 e o 6. Os internos é o que estão dentro da faixa, certo? E alternos, pessoal, alterno significa alternar, significa em lados diferentes. Então, conclusão. Alternos internos, quem são? Quais são? Desculpa, 3 e 5. Ó, eles são internos e estão em situações alternadas. E o 6 e o 4. Daí, então, nós temos ângulo 3 e ângulo 5. E ainda nós temos o ângulo 4 e o ângulo 6. E os ângulos alternos internos, eles são iguais. Eles são iguais. Então, se esse ângulo 5 mede 40 graus, o 3 também mede 40 graus. Né? Tá bom? E mais uma, né? Vocês perceberam que o ângulo 1 e o ângulo 3 são opostos pelo vértice? Logo, iguais. Beleza. Os alternos, agora tá certo, alternos externos, iguais também. Quais são os ângulos externos mesmo? O 1, o 2, o 7 e o 8. Então, quem é alterno externo de 1? O 7. O ângulo 1 e o ângulo 7. E qual é o ângulo alterno externo de 2? O 8. Que são iguais. Aliás, pessoal, me diga, se esse ângulo 1 mede 40 graus, então quanto que mede o ângulo 2? 140 graus, professor. Por quê? Porque eles juntos formam meia volta, e meia volta são 180 graus. Se o ângulo 2 mede 140 graus, então o ângulo 8 também mede 140 graus. Alternos externos são iguais, assim como os alternos internos. Beleza. Vamos lá, continuando. Temos também os ângulos colaterais internos. Colaterais internos. Qual é a diferença, hein? Os colaterais internos é o seguinte, ó. São dois pares,
4 e 5 e 3 e 6, tá? Eles não são alternados, eles são internos e colaterais do mesmo lado. Então, 4 e 5 e 3 e 6. E os ângulos alternos e internos são suplementares. Suplementares é quando mesmo, pessoal, quando a soma for 180 graus. Tudo bem? Então, se esse ângulo, tanto é que, ó, observem aqui, ó, esse ângulo não vale 140, então este também vale 140 graus. E aí o que acontece, ó? 4 e 5 são colaterais, 140 mais 40, 180, fechou. Certo? Beleza. E por fim, aliás, graças a Deus, ângulos colaterais externos. Qual é o ângulo colateral externo de 1? O 8. São os externos que ficam do mesmo lado. Ângulo 1 e o ângulo 8. E depois o ângulo 2 e o ângulo 7. São colaterais externos, que são suplementares. Então, se esse ângulo 2 vale 140, o 7 vale quanto? 40 graus. Parece difícil, né? Mas não é não. Só parece. Vamos resolver 2 exercícios? Vamos lá. Então, essa matéria, ela é importante saber para a gente resolver esse tipo de exercício aqui. Ó. Observem que nós temos aqui um feixe de paralelas, são 3 paralelas. 3. Vou chamar aqui. Já está colocado. URS. Então, S é paralela a R, que é paralela a U. Beleza, então, quando eu tenho mais de 2 paralelas, eu chamo de feixe. Tudo bem? E essas paralelas estão sendo cortadas por essa transversal T. E aí ele quer saber o valor de x e y. Vamos lá. Vamos ver o que nós faremos aí para descobrir o x e o y. Observem que, vê se vocês concordam comigo. Esse ângulo aqui ele nos deu, vale 50 graus. Certo, meus camaradinhos? Se esse ângulo vale 50 graus, esse daqui também. Por quê? Porque são correspondentes. Eles ocupam a mesma posição. Se eu recortar esse ângulo, ele se encaixa perfeitamente aqui. Então, vale 50 graus. Tudo bem? E continuando essa lógica, esse ângulo aqui também vale 50 graus. Também é correspondente. Então, todos eles valem 50 graus. Maravilha! Ó, 50, 50 e 50, porque os 3 são correspondentes. Tudo bem? E aí ele quer saber o valor de x e o valor de y. Rapaz, mas já está praticamente resolvido aqui, pessoal. Olha só, se esse ângulo mede 50, esse ângulo x que ele pede é oposto pelo vértice. É um ângulo oposto pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Conclusão, x vale 50 graus. Calculei o x. E com relação ao y, observem que esse ângulo de 50 graus e esse ângulo y formam meia volta. E meia volta são quantos graus? São 180, não são? São 180 graus. Então, se esse ângulo mede 50 graus, o ângulo y mede quantos graus? 50 para 180, 130 graus. Ou, se eu preferir, 180 menos 50, 130. Pronto, calculei. O x e o y. Perceberam como é fácil? Então, o que eu precisei saber aqui? O que são ângulos correspondentes. Então, este ângulo e este ângulo são iguais. Depois eu percebi que o ângulo x é oposto pelo vértice do ângulo de 50 graus, logo, são iguais. E eu percebi que esse ângulo de 50 graus e o ângulo y formam um ângulo raso, e um ângulo raso são 180 graus. Então, se aqui vale 50 graus,
o ângulo Y tem que valer 130. Certo, meus camaradinhos? Beleza. E aí vamos ao exercício 2 e último. E esse exercício ele é muito legal porque, na verdade, vocês sabiam que a soma dos ângulos internos de um triângulo necessariamente é 180 graus? Sempre. Em qualquer triângulo, daqui um dia nós vamos aprender isso. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. E como que a gente explica, como que a gente prova, como que a gente demonstra isso em matemática? Por meio desse exemplo aqui, que nós vamos fazer agora. Vejamos. Observem que a reta R é paralela à reta S. Olha o que acontece aqui. Esses três ângulos juntos formam meia volta. E meia volta são quantos graus? 180. Então nós podemos afirmar que 60 graus mais E mais 40 graus resulta em 180 graus. Beleza. Daí Z, fazendo a redução aqui, né, meus camaradinhos? 60 graus mais 40 graus mais 100 graus. Tudo isso igual a 180 graus. Isso implica, então, que o nosso Z nada mais é do que 180 graus menos 100 graus. Quando a gente passa um termo de um membro para o outro, ele vai com a operação invertida, e a operação inversa da soma é a subtração. Daí nosso Z, então, é igual a 80 graus. Maravilha. Nem precisaria fazer conta, né, pessoal? Ó, 60 mais 40, 100. 100 para 180. 80 graus. Então, o nosso Z vale 80 graus. Beleza? E, professor, mas e o X? E o Y? Meu Deus! Vamos lá. Isso é difícil para os outros, não para nós. Observem a faixa. Deixa eu colocar uma cor legal aqui, ó. A faixa. Como eu disse para vocês, a faixa é esse espaço entre as paralelas. Então, esses ângulos aqui, eles são ângulos internos, porque eles estão dentro da faixa, tá? E aí o que acontece? Esse ângulo de 60 graus e esse ângulo X, eles são alternos internos, eles são internos, estão alternados. E ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, são iguais. Então, conclusão. Se esse ângulo mede 60 graus, então esse ângulo X também mede 60 graus. Porque são alternos internos e os alternos internos são iguais. E eu vou utilizar o mesmo raciocínio comparando esse ângulo de 40 graus e esse ângulo Y. São alternos internos, ó, estão alternados e estão dentro da faixa, logo eles são iguais. Então significa que o meu Y vale 40 graus. Onde eu vou colocar aqui 40 graus? Vou colocar aqui, tá? 40 graus. Entendeu? Tanto é que, ó, que legal, X mais Y mais Z é igual a 8. X vale quanto X mesmo? 60, né? 60 graus, vocês estão vendo? O Y, 40 graus. O Z, 80 graus. E quando eu somo, dá 180 graus. Eu já sabia disso. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é necessariamente 180 graus. Então, repetindo, olha o que eu fiz. Descobri Z como? Percebendo que os três ângulos formam meia volta. Tudo bem? Depois eu percebi que o ângulo de 60 graus e o ângulo X são alternos internos, logo iguais. A mesma coisa com 40 graus e Y, são alternos internos, logo iguais, tá bom? Então, por isso que é importante nós sabermos essas regrinhas aqui. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!